Olá, vamos para mais um Café com Sêmio. Hoje o tema é anamnese fotográfica. Anamnese fotográfica. Vamos ver aí. Só me deem um ok sobre a luz, o som e outras coisas mais. Vocês estão me ouvindo? Vou desligar aqui o computador. Tá todo mundo me vendo bem? Flávia, que bom que você tá aí. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Esse também vai pro podcast. Agora eu tô botando umas músicas de introdução no podcast para ver se a galera se interessa mais. E uma justificativa, quem acompanha o podcast viu que tem uma música chamada Jogo de Palhetas, que a minha filha quis botar no podcast para ela ver uma foto dela com uma musiquinha, e eu, obviamente, como pai, o que a gente não faz, né? Então eu botei lá uma musiquinha dela entre os podcasts, e aí escutem com som baixo, porque tá uma gritaria danada. Mas pra mim é o melhor episódio é o dela. Pessoal, eu vou falar hoje sobre anamnese fotográfica, e várias pessoas me mandaram mensagem em inbox dizendo que não encontraram no Google o termo anamnese fotográfica ou se referindo ao viés de enquadramento, né? E aí, primeiro, não tem no Google anamnese fotográfica porque eu inventei esse termo para poder explicar uma situação, né? Então, obviamente, não é uma invenção tipo do Einstein, mas assim, é uma definição que vai ficar clara depois que eu explicar, e vocês vão ver a importância da gente perceber esse tipo de questão, tá? Grande Anderson, meu querido China, é pato. E em relação ao viés de enquadramento é o seguinte: o que é o viés de enquadramento? Faz parte de uma coisa que a gente chama de heurística, né? Heurística é um processo parcialmente racional, onde você chega a uma conclusão parcialmente racional, através de elementos da razão e alguns elementos que, enfim, a sua percepção imediata das características do objeto te fazem defini-lo, né? Por exemplo, o que é o viés de enquadramento? É quando você olha para alguma coisa e você enquadra as características daquele padrão de apresentação em alguma coisa que você já viu, que você conhece, né? O que é muito clássico em aluno de medicina? Paciente com tosse há 4 semanas e febre vespertina. Puf, enquadrou em tuberculose. Esse viés de enquadramento ele tem uma correspondência com o mundo real, porque devido à alta incidência e prevalência de tuberculose, a gente tem que pensar sempre em tuberculose, lógico, né? Não é uma doença incomum. Também cai muito em prova desse jeito, né? Então, tosse há 4 semanas, enfim. Então, existe esse enquadramento em cima de algo concreto mesmo e algo conceitual que cai em prova, né? Então, esse é o viés de enquadramento. Quando você olha um script, quando você olha, na verdade, uma apresentação real de um caso, e você enquadra em algo que você já conhece, e aí vai levar em consideração o que você já viu, já ouviu falar, né? E aí esse processo ele é parcialmente racional, né? Porque não é algo que você vai de forma racional dizer, eu estou pensando em tuberculose, porque a tosse crônica pode ser assim tuberculose, né? Outro viés de enquadramento que acontece muito é com paciente com rebaixamento do nível de consciência e liberação esfincteriana, convulsão, né? Também é outro enquadramento comum no aluno de medicina em relação à crise convulsiva. Tá? Também é um viés de enquadramento. Mas a anamnese fotográfica, apesar do enquadramento desse tipo de viés fazer lembrar o termo que eu estou usando, anamnese fotográfica, eu não estou falando disso. O que é a anamnese fotográfica? A anamnese fotográfica é aquela história que é contada pelo aluno de medicina, enfim, pelo médico, de uma forma fotográfica, como se o caso fosse uma foto e não um filme, tá? Ainda que você consiga dar um diagnóstico, e muitas vezes você consegue mesmo, tá? Você perde muito fazendo isso. Quer ver um exemplo de uma anamnese fotográfica? Aquela história contada assim: o paciente refere que há 3 dias teve um quadro de dispneia com edema de membros inferiores e pico febril. Tá, beleza, você pegou lá aquela foto da situação, né? Que há 3 dias ele teve ali um quadro de dispneia, enfim, com pico febril, com edema,
e você resume os sinais e sintomas dele a um retrato daquele momento. Tá? E muitas vezes você dá um diagnóstico disso, né? Porque você está lá o retrato. Por exemplo, paciente com dispneia, edema de membros inferiores, tá? Teve um pico febril. Se ele chega para você e você vê que tem turgência jugular, tem crepitação nas bases, tem uma área cardíaca aumentada e tem uma história patológica pregressa, já de uma cardiopatia, já vem em uso, por exemplo, de remédios para o coração, você sabe que é uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Então aquela fotografia que você fez da anamnese, ela te serviu para acertar um diagnóstico sindrômico, tá? Beleza. Do ponto de vista prático, do ponto de vista de diagnóstico de trabalho, tá tudo resolvido, né? E muitos cenários da medicina, você consegue com uma anamnese fotográfica definir o diagnóstico sindrômico e o diagnóstico de trabalho. Um outro exemplo é lesão de pele, herpes zoster, né? O paciente está lá e ele fala, estou com uma lesão no rosto, aí você fala, o paciente refere a 5 dias surgimento de uma lesão, né, bolhosa em hemiface direita, acima dos olhos. E, pum, você tira aquela foto daquilo ali e conta aquela história. Aí se você olha o paciente e vê, você vê que é um herpes zoster, mais uma vez. Você está com um diagnóstico sindrômico e etiológico assim, exuberante na sua frente e o seu diagnóstico de trabalho está feito. Tá? Então, para aquele paciente em si, isso não fez muita diferença, né? Vai fazer diferença para você, tá? Como médico e como aluno, a longo prazo. Tá? Esse que é o ponto do problema da anamnese fotográfica. Então, que fique claro que às vezes ela não é um problema de fato para aquele caso real, ela não é um problema para aquele paciente que está na sua frente, nem para o diagnóstico que você está dando naquela hora. Tá? Porque realmente você consegue, às vezes, numa foto, né, da história, você consegue dar o diagnóstico. Mas qual é o problema, né? Qual é o problema a médio e longo prazo disso aí? O problema a médio e longo prazo é que, primeiro, você vai empobrecer a sua linguagem e você não vai incrementar o seu repertório de imagens. Porque quando eu pego, por exemplo, um paciente, presta atenção, um paciente quando ele te conta um caso dele, né? Anamnese significa trazer à memória, né? Quando o paciente conta a história dos sinais e sintomas dele, ele está trazendo para o vocabulário dele uma sensação que ele está tendo, né? Isso é fantástico, porque é irreprodutível. Você pode pegar um paciente que vai ter o mesmo diagnóstico sindrômico, mas ele vai contar de forma diferente, né? E se você pegar aquela fotografia, né, da paciente com dispneia e você abrir e fazer um filme, e você, ao invés de imaginar aquela foto da turgência jugular, do paciente com ICC, do diagnóstico de trabalho, e você resolver contar aquele filme, né? Não, mas peraí. Então o senhor falou que acordou com falta de ar há 3 dias, né? Mas como é que foi isso? O que você estava fazendo? Tá? O que te incomodou primeiro? Por que você decidiu ir ao médico, né? O que a sua esposa que estava do seu lado falou? O que a sua filha falou, né? Você já teve isso antes? O que você pensou na hora? Qual foi a sua sensação quando vocês decidiram ir no médico? Num primeiro momento você preferiu não ir no médico? Se você começa a contar essa história, se você começa a perguntar para o paciente, né, toda a descrição cinematográfica, né, não é uma foto, é um cinema, né? Você transforma a anamnese fotográfica num cinema, tá? Você começa a tirar do paciente, né, toda a descrição dos sinais e sintomas na linguagem dele. Vira um livro, né? Vira um romance, né? E aí você tem diante de você, ainda que curto, né, um romance, tá? Descrito por quem está sentindo aquilo ali. É quase que uma autobiografia, né? E com as ferramentas dele, né, no ambiente cultural que ele vive e da forma que ele fala, né? Se você colocar isso a longo prazo, você vai ter um horizonte, uma capacidade de absorção, né? Uma capacidade você vai ter um repertório de situações humanas reais, né? Inimaginável e irreprodutível, tá? Isso é irreprodutível. Você pega lá o melhor professor do mundo, né? Ele não tem como trazer em palavras tanta informação. Existe um mundo de conhecimento que é não dizível, né? Eu não consigo dizer. Então você pega aí o professor Porto, por exemplo. A Manu está falando que está prestando mais atenção no meu rosto que está brilhando do que... Exatamente, a minha ideia é fazer uma live com o rosto brilhante, vocês prestarem atenção no meu rosto. Aí depois você vai no podcast e escuta. Aí no podcast não tem o rosto brilhante.
Então quem está ouvindo no podcast agora não está vendo o meu rosto brilhante, entendeu? Mas a ideia é justamente botar os bonecos aqui atrás para vocês não prestarem muita atenção também, não, e ficar um negócio meio confuso. Dizem que na confusão que a gente aprende as coisas, né? Mas enfim, nem lembro o que eu estava falando. Então se você pega, por exemplo, então existe uma parte grande do conhecimento humano que não é dizível. Você não consegue dizer, sabe? Então eu não consigo pegar uma consulta clínica minha, uma só, tá? E reproduzi-la em palavras para você, né, no dia seguinte. Eu consigo falar do diagnóstico. E médicos que só falam na linguagem técnica de diagnósticos, eles estão falando só de medicina. Eles não estão falando da vida humana, né? Então por que você tem que pegar a sua anamnese fotográfica, entender que ela é suficiente em vários aspectos para dar um diagnóstico de trabalho, mas ela vai te empobrecer ao longo do tempo. Tá? Você tem que entender isso, que isso vai acontecer. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é... Exatamente, a Flávia falou que como ela está velha, ela não tem tempo de perder. Pelo contrário, Flávia, eu acho que quem é novo que não tem tempo de perder com administração, né? Mas enfim, que a Flávia está reclamando da velhice dela, ela falou só para eu falar que ela é nova, entendeu? Mas tudo bem. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Você perder a oportunidade de incrementar o seu repertório médico, tá? Com a descrição real dos pacientes sobre os próprios sintomas, entendeu? Como num filme. Tá? E acredita no que eu estou falando. Se você começar a fotografar os pacientes, né, com essa anamnese fotográfica, você vai resolver em 90% dos casos, mas você não vai ter uma amplitude de conhecimento médico, tá, do mundo concreto, do mundo real. E aí o que vai acontecer? Você vai virar refém do que os outros produzem. E aí você vai ser incapaz de confrontar a sua vivência com a literatura, ou com os guidelines, ou com as propostas dos outros, né? Se você é um médico que faz anamnese fotográfica e é obcecado por guideline, isso aí é um prato cheio para você não entender a realidade. Porque o que tem de mais rico na medicina clínica é montar um repertório de situações reais para que você possa confrontar, tá, o que os outros dizem, o que os outros produzem de conhecimento com o que você está vendo. Tá? E não acredita nesse negócio que a opinião pessoal importa pouco, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma questão de métrica da medicina baseada em evidência para confrontar, né, os níveis de evidência. Mas na vida real é óbvio que a opinião pessoal é o que mais importa, né? Eu tenho que ter uma opinião pessoal, inclusive, para a roupa que eu vou escolher, né, amanhã. Se eu não tenho opinião, eu não vou nem conseguir escolher uma camisa, né? E eu vou ter que saber escolher o tratamento, eu vou ter que saber escolher a forma que eu falo, eu vou ter que saber escolher a forma que eu escuto, né? Então, se você quer saber escolher, né, e ter noção da proporção das coisas que se apresentam para você, você tem que tornar a sua anamnese de uma forma cinematográfica, não fotográfica. Tá? Esse é o ponto. O segundo ponto é justamente você... Então, o primeiro ponto é você não obter do paciente a descrição de uma doença. Né? Então, resumindo, é isso. Você tem aquela doença, uma insuficiência cardíaca por uma cardiopatia hipertensiva. Ok, você sabe o que está no livro. Mas o jeito que a Dona Maria fala daquilo, só ela consegue falar. Se você tirar uma foto só pensando na linguagem técnica, você não pega o mundo real. Porque o mundo real da insuficiência cardíaca não é o livro, é a Dona Maria, dizendo que está com um negócio esquisito no peito, entendeu? É exatamente isso. Né? Minha pele não está nada oleosa, Flávio. Está nada oleosa. Minha pele, isso aí é a luz, tá? Já está falando aí que eu tenho... Ah não, está falando bem de mim, né? Deu tipo normolento, preocupação espiritual... Eu sou sulfúrico equilibrado, né? Beleza. Mas enfim, o que eu tava falando? O que eu tava falando? Quê? Quer que apague a luz? Vê se está melhor assim. Não, tá pior. Não, agora a Juliana ligou o negócio. O que eu tava falando é que é o seguinte, o primeiro ponto, então, é que você perde a possibilidade, tá, de ter a descrição real da doença. Porque a descrição da insuficiência cardíaca no Harrison não é a descrição real, é a descrição conceitual, a partir de pessoas que já viveram aquilo na prática. Entendeu? Se você for um médico que vai ficar obsessivo pelas descrições conceituais, você não vai aprender. Tá? A descrição real é o que tem de mais importante.
Então você vai agora parar de fazer anamnese fotográfica. Você vai fazer uma anamnese cinematográfica. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando você fica fazendo anamnese fotográfica na linguagem técnica, você perde linguagem. Tá? Você perde a capacidade de você mesmo começar a descrever o mundo. Né? Porque se você tem a sua patota, o seu grupo de pessoas que descreve ali, né, que te entende, né? Aquelas pessoas que te entendem, sabe? Do seu grupinho, da sua patota, da sua família, e que você não precisa nem falar muita coisa, que eles já sabem mais ou menos o que você está falando, aí vocês não vão entrar em conflito, ou melhor, quando entram em conflito é sempre nos mesmos conflitos, né? E você não conhece ninguém que descreve o mundo diferente da forma que você está acostumado. Né? Ou seja, você tem uma linguagem pobre, muito pobre. Porque além de tudo, você também não lê literatura. Né? Vamos falar a verdade aqui, você também não lê, né? Você fica aí estudando medicina, lendo a linguagem técnica, que é uma linguagem que por natureza é pobre, né? Porque ela tem que ser igual no mundo todo e não pode dar margem para dúvida. Eu não posso, por exemplo, usar uma figura de linguagem, né? na linguagem técnica. Eu não posso chegar e falar assim, o paciente deu um tiro no pé. Porque se eu faço isso na linguagem técnica, literalmente ele vai ter que ter pego uma arma e dado um tiro no pé. Eu não posso interpretar, né, do ponto de vista técnico que ele deu um tiro no pé porque na verdade ele fez algo ruim contra ele mesmo, né? Sem intenção. Não é isso, não dá. Mas se você, então, fica com a sua patota, descrevendo o mundo através dela só, né, com o seu, lá na sua bolha política, né, com seus movimentos políticos aí, na sua bolha cultural, né, com as mesmas pessoas que escutam a mesma música, essa porcaria toda aí. E quando vai para a medicina, você só se preocupa com a linguagem técnica, faz a anamnese fotográfica, né? Você perde a oportunidade de ouvir a descrição do mundo, não médico inclusive, a partir da visão de outro, né? De outra classe social, que vem de outro lugar, né? Que vem, enfim, que pensa diferente de você, né? Então, além de tudo, a medicina te dá essa possibilidade, né? De você melhorar a sua linguagem, né? A sua linguagem. Guimarães Rosa falava que se abre um mundo mágico quando o sertanejo fala. Exatamente, cara. Exatamente. Isso vai acabar, né, Gabriel? Esse cara da roça, ele acabou, né? Acabou, não tem mais, né? Eu atendo às vezes pacientes da roça aqui, simples, e eu fico maravilhado, porque é um tipo de linguagem de percepção no mundo que vai acabar. É muito interessante. Às vezes eu pego um paciente idosinho, que trabalhou na roça a vida inteira, que a neta já está com iPhone, né? Já está com o telefone, ouvindo aqui no Instagram, né? Olha o tanto de conhecimento não dizível que esse senhor deixa de passar para ela, né? E aí a gente tem a oportunidade de lidar com essas pessoas. Então, quando você faz uma anamnese fotográfica, você, ainda que chegue a um diagnóstico em 90% dos casos, ainda que você resolva o seu problema técnico em 90% dos casos, você pode, a médio e longo prazo, perder a oportunidade da medicina real, que nada mais é do que uma doença manifestada numa pessoa concreta, real, né, que descreve ela para você, né? É isso, né? Tá na terça de manhã, um cara com uma apendicite aguda, ele descreve aquilo ali. Por mais que você chegue e fale assim, tem irritação peritoneal, apendicite, beleza, resolvi. Cara, beleza, resolveu mesmo. É o que ele precisa, né? De fato, ele não precisa de você falando na cabeça dele. Ele precisa que você indique a cirurgia, ponto final. Ok. Mas, se você tiver um tempinho e conseguir ouvir como que ele sentiu aquilo, o que ele pensou, tá? Quais foram as possibilidades que vieram na cabeça dele, como é que foi o diálogo dele com a mãe dele quando ele sentiu aquela dor, aí sim você está conseguindo entender o que é a medicina, né? Como que uma doença acontece numa pessoa, que é diferente do livro. Esse é o primeiro ponto. Tá? Se você fizer uma anamnese fotográfica, você perde isso. O segundo ponto que você perde é quase que um subproduto dessa primeira história, que é você perder a sua capacidade de melhorar o seu repertório de linguagem. Tá? Aí você tem que realmente, você precisa ouvir como o paciente descreve o mundo para você falar assim, engraçado, ele usa a palavra culpa diferente de mim. Engraçado, ele usa a palavra alegria diferente de mim. Ele fica alegre com coisas que eu não fico. Tá? Ele fica triste com coisas que eu não fico. Tá? Ele sente isso com coisas, entendeu? E aí você vai vendo uma pessoa real, diferente da pessoa que está na sua bolhazinha, né? Porque vamos falar a verdade, essa galera da sua bolha, essa galera fica feliz ou triste com as mesmas coisas, né? Não tem nada muito diferente, né? Você sabe exatamente. Até as brigas que você tem com seu irmão, com sua irmã, são pelos mesmos motivos. Não muda nada, né? Então como é que você acha que você vai aprender linguagem com isso, né? Então quando você pega um paciente e você resolve abrir a história dele de uma forma cinematográfica e não fotográfica, você consegue melhorar a sua forma de ver o mundo, né? E aí você vai ver que você vai ficar uma pessoa muito mais inteligente, né? E aí a inteligência vem com
uma solidão, né? Não tem jeito. Você vai amadurecendo e você acaba tendo uma vida mais solitária. Aquelas patotas que você se metia já não fazem mais sentido, mas aí é outro assunto. Né? Depois eu vou fazer um café com semi falando que todo semiota é um homem solitário. Homem que eu digo um ser humano. Beleza, galera? Alguma pergunta, algum comentário? Se o Harrison é um bom livro, é um ótimo livro, né? Técnico. No Harrison não tem nenhum paciente. Tá? Tem doença, né? Então, o paciente está no consultório, está no hospital, né? Então, é isso. Tá? O Harrison é um ótimo livro técnico, né? Muito bom mesmo, adoro ele, mas ali dentro tem conceitos de medicina. Tá? Não tem médico, não tem paciente, né? Beleza? Então, um abraço a todos, até o próximo. Tchau.